Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Bretas e mais uma vez estamos juntos no programa Semeando Vida, deixando aí para você a liberdade de poder participar pelo Facebook, também se inscrever no canal do YouTube e fazer parte dessa família. E temos a oportunidade também de estar na Rádio Sudoeste, às 10 horas da manhã, às 18 horas, você vai ligar o teu radinho lá. Tem gente que nem desliga, pastor. Tem as irmãs que estão fazendo um trabalho de casa, tem gente que está na oficina trabalhando, né? O camarada do Uber está ali o rádio ligado já na Sudoeste. Então, que Deus te abençoe, é o nosso desejo, a nossa oração. Pastor José Henrique está conosco aqui nesse dia. Graça e paz. Graça e paz, pastor Márcio. Graça e a paz a todos que estão nos ouvindo. O senhor falou uma coisa extremamente importante, né? Deixa sempre o seu rádio ligado a uma rádio evangélica, especialmente a Rádio Sudoeste, que é onde passam os nossos programas, mas independente de ser a Sudoeste, que seja evangélica, né? Que não deixe de ficar ouvindo a palavra, não deixe de ficar ouvindo um hino, que por mais que a gente não esteja naquele momento prestando atenção, mas nossos ouvidos sempre estão atentos ali, não é? E os anjos do Senhor estão ali acampados ao nosso redor. Ouça hinos, ouça a palavra, seja onde for, no seu rádio, no seu trabalho, se for possível, coloque, né? Não deixe de colocar. Bom, hoje nós vamos estar falando um pouco, né, da própria palavra, né, da Bíblia Sagrada, né? Hoje eu estava lendo a palavra e fiquei assim impressionado com essa testemunho de João, 1 João, versículo 1, que fala assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. O versículo 3, ele fala assim: nós lhes proclamamos o que vimos e o que ouvimos, para que nós, né, também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Que coisa linda, não é? Porque aqui é João testemunhando aquilo que ele realmente viveu. Ele falando das experiências dele, né, com o Senhor, com aquilo que ele vivenciou, com aquilo que ele viu e ouviu. Não foi testemunho como nós hoje estamos uma testemunha daquilo que ele fez. Ele não falou daquilo que ele participou, né? Ele estava ali. Ele não tinha como, vamos botar assim, omitir ou aumentar algo, né, do que ele não estava vivenciando. Ele vivenciou a palavra para que nós hoje, com a nossa fé, pudéssemos também vivenciar a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, que eu tenho falado tanto, nossa igreja tem falado muito, todos os nossos pastores, pastor Cristiano, pastor Márcio, os outros pastores da nossa igreja, da importância da leitura da palavra, porque é ela que edifica a nossa fé. É através desses testemunhos, não é? Chocantes muitas das vezes, do relacionamento deles com o Senhor, e que nos traz para o dia de hoje, para aquele que crer, né? Fielmente, porque eu creio fielmente na palavra, no que está escrito na palavra, porque é ela que me alimenta, é ela que fala comigo. Muitas das vezes você está esperando uma resposta do Senhor, e a resposta talvez não, numa abertura de um versículo, na abertura de um capítulo, na abertura de um livro, a resposta está lá para aquilo que você tanto está esperando, já está escrita. Aí você fala assim: mas eu quero que o Senhor fale, mas ele vai falar, é aqui, porque a palavra da vida, a Bíblia Sagrada, ela é viva, ela é eficaz e ela é verdadeira. Vamos ver o que 2 Pedro falou sobre a palavra, sobre a Bíblia Sagrada? Olha só o que Pedro falou. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Ele fala assim da palavra da Bíblia Sagrada: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando lhes falamos a respeito do
poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Mais um falando da testemunha, né? Do testemunho em que ele vivenciou. Pedro falando, vou repetir, de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Está ele aqui falando da palavra, falando da Bíblia, falando daquilo que ele vivenciou, né? Dizendo que não são fábulas, não são mentiras, engenhosamente articuladas por um homem, né? Para que pudesse te convencer da verdade. Não, não. Ele fala da verdade, é da palavra, é daquilo que vivenciou, é do poder para aquele que crer. Sabe uma coisa, pastor? Quando você estava ministrando aí, eu estava pensando no impacto que causou na vida desses homens, João, Pedro, né? E aqueles que permaneceram, o fato de ter andado com Jesus, ter tocado em Jesus, ter abraçado Jesus. A Bíblia fala sobre João, que João deitava a cabeça no peito de Jesus, sabe? Então era uma intimidade, andava muito de perto nos tempos antigos. E aí a gente vê hoje, Zé, a gente não vê Jesus como eles viram, né? Mas a gente sente. E de alguma forma a gente tem um encontro com Jesus também, né? Porque o apóstolo Paulo não viu como João, como Pedro, mas teve um encontro que causou impacto na vida dele. E esses homens nunca abandonaram esse encontro. Mas o Paulo ouviu a voz do Senhor. Exatamente. Talvez seja Paulo. Porque me persegue. Aí a gente precisa entender o seguinte, hoje, Zé... você ouvir uma... Já imaginou? O senhor está em algum local, aconteceu alguma coisa de você ouvir audivelmente? E ele fala, aí Paulo fala assim, quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem você persegue. Aí a gente entende assim, nos dias de hoje, muita gente tem tido encontro com Jesus, e tem mesmo, porém muita gente não tem mantido, Zé, esse relacionamento com o Senhor. Como que pode eu ter encontrado com Jesus, Jesus ter mudado a minha vida em muitas coisas e de repente eu esquecer de Jesus? Então, o que João e Pedro estão testemunhando aqui foi algo muito marcante na vida deles, que anos se passaram e eles ainda estão falando, sabe, da transformação que Jesus fez na vida deles, que o estar andando com Jesus, o verbo se fez carne, a palavra, né, a transformação que fez na vida deles. Aí, o que eu fico preocupado hoje é essa situação, pastor, de muita gente que já teve um encontro com Jesus e de repente, pelo meio do caminho, por conta de algumas dificuldades, algumas adversidades, esquecer desse encontro que teve com Jesus, abandonar a Jesus, né? Não dar a importância devida a esse encontro que tiveram. Talvez tenham pessoas nos ouvindo, nos assistindo nessa hora, que um dia você teve como João, como Pedro, feliz por ter encontrado com Jesus, mas aconteceu alguma coisa que de repente você se esqueceu, se desviou, se afastou, né? E o Senhor te chama hoje para voltar, filho. Voltar para a presença dele, voltar para a casa dele, voltar para a igreja, voltar a ler a Bíblia, voltar a acreditar naquele que um dia entregou a sua própria vida por você, para que você tenha vida e vida em abundância. Não é isso, pastor? Com certeza, né? E para que a nossa fé, né, aumente, para que é necessário ler a palavra. Porque no momento difícil, né, não sei se está em Mateus, né, que fala que bate o vento, né, na casa, né? Bate o vento, bate a chuva, mas não derruba. Por quê? Porque ela está ligada na palavra. Porque momentos difíceis nós vamos passar, todos nós. Agora você não pode sair do rumo, você tem que crer que aquilo é um momento, às vezes de muito aprendizado, né? Porque a palavra do Senhor nos garante a salvação, a palavra do Senhor nos garante, né, necessidades supridas. Então aguarde no Senhor. Não pode ser o primeiro percalço que nós vamos, né, sair, nos desviar da palavra do Senhor. Por isso que a leitura da Bíblia nos incentiva e aumenta a nossa fé, porque a gente verifica aqui também uma diversidade de coisas que trouxeram dificuldade para homens, mas que com o Senhor ele venceu, com o Senhor. E nós só vamos vencer com Jesus no nosso lado. Amém? Deus abençoe você. Eu espero que essa palavra, né,
tenha edificado a tua vida. Amém. Eu espero que realmente a gente também possa ter incentivado você, né, à leitura da palavra. Porque, repito, é ela que edifica a nossa vida. Está escrito. Deus já deixou escrito. É muito mais fácil nos dias de hoje, porque está tudo escrito. Nós só precisamos ler, que o Senhor vai te abençoar a sua vida, né? A sua fé vai aumentar, o Espírito Santo vai estar mais junto ainda contigo. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe, querido. Fique na paz do Senhor.